Programa Voz Congregacional. Começa agora o programa Voz Congregacional, uma produção da Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada no Conjunto Ernesto Geisel. Que a vitória virá, eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá, o meu nome. Ok, a paz do Senhor para todos. Está começando o meu, seu, nosso programa evangélico, a Voz Congregacional. E hoje, no programa de número 97, nós estamos aqui, para levar até a sua casa, até o seu coração, como sempre, o melhor da palavra de Deus. Hoje estaremos dando continuidade ao tema do mês, que é o primeiro tema da teologia sistemática, das doutrinas cristãs, doutrinas da Bíblia. Hoje iremos explorar um pouco mais o tema da bibliologia, falando um pouco sobre a inerrância, a infalibilidade e a suficiência das Sagradas Escrituras. Já abordamos nos programas anteriores a questão da formação da Bíblia, a composição da Bíblia, bem como a sua inspiração, E hoje estaremos, com a graça de Deus, concluindo este tema que é tão importante, é o tema de abertura da teologia sistemática, conforme a classificação básica, tradicional. E você é nosso convidado especial para estar em sintonia com a nossa programação até aproximadamente às 13 horas. Hoje também nós teremos o quadro A Bíblia Pergunta, Você Responde. E, inclusive, hoje estaremos fazendo o sorteio do mês, viu? Já está aqui o brinde, só esperando, o contemplado ou a contemplada. No final do programa, nós estaremos abrindo aqui os microfones da emissora para você participar ao vivo conosco. Os telefones, você já sabe, É o 3222-4700 e o 3241-2864. E a pergunta do mês você também já deve saber, A pergunta é a seguinte: quais os personagens da Bíblia que não enfrentaram a morte? Algumas pessoas já ligaram sábado passado e deram a resposta correta. Então, fique atento, porque no final do programa estaremos aqui, liberando os microfones da rádio para você participar e interagir conosco ao vivo. Antes, teremos, como foi anunciado, o estudo da palavra de Deus, Que Deus abençoe a todos os ouvintes, da emissora e também todos os ouvintes desta programação em especial. Queremos mandar um alô especial para todos os ouvintes de Cadeira Cativa. E daqui a pouco iremos mandar alguns alôs específicos. Não teremos hoje o nosso quadro social, dos aniversariantes, porque o diácono Euclides, que representa a Secretaria de Missões, não pôde vir, está cirurgiado. Que Deus esteja abençoando a ele nessa recuperação, E a todos os que fazem este programa. Este que vos fala, o pastor Samuel Santos. E aqui à minha esquerda o pastor Eudes Lopes Cavalcante, que é o coordenador geral desta programação, e também o pastor titular da Igreja Congregacional do Geisel, a Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa. Vamos orar, em seguida vamos ouvir um belo hino para a nossa edificação espiritual, e daqui a pouco voltamos com o estudo da bibliologia, a conclusão desta matéria sobre a palavra de Deus. Oremos com o pastor Eudes. No programa Voz Congregacional, é momento de oração. Pai
querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão por estarmos no início desta tarde, deste sábado, aqui na CPAD-FM, esta emissora que é abençoada por Ti. Queremos te agradecer por esse privilégio e rogamos uma bênção especial para a programação, a Voz Congregacional, que esta programação alcance as vidas que estão nos ouvindo espalhadas aqui nesse estado e também através da internet. Que o Teu nome seja glorificado e que o Senhor Jesus possa abençoar cada ouvinte e também a sua respectiva família. Esta é a nossa oração, que nós fazemos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus dons
A Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa convida você e sua família para participar dos nossos cultos. No domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 18 horas, culto vespertino. Na terça-feira, às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, círculo de oração. Sexta-feira, às 19h30, culto nas residências. E no sábado, às 19h30, culto dos jovens. Terceira Igreja Evangélica Congregacional de João Pessoa, localizada na Rua Elba Maria Silva da Costa, sem número, Conjunto Ernesto Geisel, João Pessoa, ao lado do Senec. Ok, estamos de volta. Acabamos de ouvir na voz de Cassiane a linda canção Oferta Agradável a Ti, que fala sobre guardar a palavra de Deus, né, para não pecar contra Ele. E é sobre a palavra de Deus que nós estaremos falando a partir deste momento, né? Já se encontra aqui para tal tarefa presente o pastor Eudes Lopes e também o pastor Walter, que acabou de chegar aqui no estúdio da CPAD. Pastor Eudes, sem mais delongas, né? Vamos ao que interessa. Antes temos aqui um alô especial, né, para alguns ouvintes, né? Dentre eles o pastor Lemos. Nós queremos externar a nossa alegria e também a satisfação de ter o pastor Lemos, um diretor da nossa emissora, da CPAD-FM, do nosso programa Voz Congregacional, na escuta. Que Deus te abençoe, pastor, você e o seu ministério, e todos que fazem aqui o ministério da Assembleia de Deus, do Templo Sede, nas suas congregações. Amém. Está aí, né, o nosso abraço fraternal para o pastor Lemos, e também queremos mandar um alô aqui para a nossa irmã Elza Helena, que ela esteve ontem no culto, né, lá na residência do presbítero Carlos, e ela disse que está sempre ouvindo a nossa programação, e aqui vai o nosso alô também para ela. Pastor, André Fragoso também está na André escuta Fragoso, aqui, né? É e verdade. Outros irmãos da igreja, com certeza, que não entraram no WhatsApp, mas com certeza estão nos ouvindo, e que a todos Deus abençoe grandemente neste dia, durante todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pastor, estamos às vésperas do carnaval, né? Mas o nosso assunto hoje é a palavra de Deus, né? É verdade, então, fique Samuel, à vontade para compartilhar com os ouvintes o que Deus colocou no seu coração. É verdade, é verdade. Queridos, eu queria fazer uma retrospectiva, uma revisão rápida, para que a gente possa adentrar no outro assunto relacionado à bibliologia, o estudo da Bíblia Sagrada. E depois daquela conversa, assim, trocando ideias com o pastor Samuel, com o pastor Walter, para uma compreensão melhor do assunto. Amém. Eu queria lembrar aos queridos irmãos que Deus, graciosamente, se auto-revelou às suas criaturas. Esta revelação, que é trazer à luz aquilo que estava oculto, Deus revelou-se através da natureza, das obras que estão criadas, foram criadas. Então, através da criação, a gente pode entender que existe um ser superior e que a este ser devemos reverenciar, adorar e temer. Não é? É isso que diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ali está essa questão sendo contemplada. A segunda questão em relação à revelação é que Deus, graciosamente, usou homens, inspirou-os pelo Espírito Santo, para que eles compusessem os livros que fazem parte do cânon sagrado, que nós chamamos de revelação especial, ou seja, a Bíblia Sagrada como nós a encontramos aí disponível. Esta revelação especial, ela é redentiva, porque dá uma ênfase especial à redenção do ser humano. Ela foi dada de forma progressiva, quer dizer, as coisas foram sendo reveladas aos poucos, né? Por exemplo, nós temos 16 séculos, né, que esta revelação foi sendo dada até chegar à sua conclusão. Ela é teocêntrica, porque fala de Deus mesmo. Ela é cristã, porque a ênfase principal é Nosso Senhor Jesus Cristo, e através das Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento. O segundo tema que nós já conversamos com os queridos é a questão da inspiração. Por inspiração se quer dizer que Deus, na pessoa do Espírito Santo, influenciou de maneira sobrenatural os autores do livro da Bíblia Sagrada, supervisionando-os e fazendo com que os seus relatos se convertessem em autênticos registros da verdade revelada. Aí nós temos textos, diversos textos, dentre eles 2 Timóteo 3, 16 e 17, e 2 Pedro capítulo 19 a 21.
Esta inspiração ela pode ser dividida da seguinte maneira: inspiração verbal, quer dizer que a influência do Espírito Santo foi além da direção do pensamento, chegando até na seleção de palavras usadas para transmitir a mensagem que foi registrada nos autógrafos originais. E inspiração plenária, quer dizer que todas as palavras da Bíblia, né, do cânon sagrado, desde a primeira de Gênesis até a última de Apocalipse, foram inspiradas por Deus, né? Esse faz da Bíblia um livro todo especial. Então, nesta tarde, nós vamos falar um pouquinho sobre a inerrância da Bíblia e também sobre a sua infalibilidade e a iluminação que o Espírito dá aos leitores da Bíblia. Por inerrância, nós queremos dizer o seguinte, irmãos, que ela, em seus autógrafos originais, não contém erros, sendo assim inteiramente fidedigna em todos os fatos que relata. Aí nós temos texto de Isaías 34:16, João 17:17, João 10:34, 35, entre outros. Por inerrância, essa inerrância ela tem algumas coisas para ser observadas. Primeiro, a inspiração da Bíblia requer a sua inerrância. Se Deus inspirou a sua palavra, evidentemente, ela não deve conter erros. As mensagens divinas eram distintas das falas dos profetas, dos falsos profetas, pela sua veracidade total e absoluta. Nós temos isso no livro de Números 23:19, Deuteronômio 13:1-5, 18, 20 a 22. A Bíblia ensina a sua própria inerrância, quer dizer, ela na sua argumentação ela explica e mostra que ela é isenta de erro. E a Escritura usa texto dela mesma para apoiar ou para consolidar a sua inerrância. Muito bem. A outra coisa é a questão da infalibilidade da Bíblia. Se ela é inspirada por Deus, né? Se ela não contém erro, então automaticamente deságua numa que ela é infalível. A igreja da maioria aqui no Brasil diz que a palavra do seu líder máximo ela é infalível quando está falando como o expoente maior daquela igreja. Mas o que é infalível, de fato, é a santa palavra do Senhor, né? O que Deus falou, se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir. E vão se cumprir as coisas que estão pendentes. Por infalibilidade da Bíblia, queremos dizer o seguinte, que ela é incapaz de falhar na realização do propósito predeterminado. Por exemplo, nós encontramos a questão do anúncio da vinda do Messias, né? Da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. Ora, este vaticínio, o primeiro deles é Gênesis 3,15, que nós chamamos do proto-evangelho, que nós não sabemos nem a época em que ele foi feito, em termos de cronologia. Não há certeza absoluta quando esta informação foi dada ao homem. E o tempo foi se passando, esta promessa foi sendo aprimorada, sendo ampliada, até chegar o texto, como por exemplo de Isaías 7,14, que diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lá em Mateus capítulo 1, verso 22 e 23, quando o Senhor Jesus Cristo foi anunciado o seu nascimento, e a Bíblia diz lá que o evangelista Mateus diz: isto aconteceu depois do seu nascimento, para que se cumprisse o que estava escrito no profeta que diz, eis que a Virgem conceberá. Então o texto é citado assim, textualmente, como se diz, na íntegra de uma profecia que foi dada há milhares e milhares de anos atrás, no caso de Isaías, de 750 anos aproximadamente, e se cumpriu conforme tinha sido profetizado. Outra questão, por exemplo, o local onde o Messias haveria de nascer. Miqueias fala sobre isso, Miqueias 5, verso 2, e Mateus capítulo 2, 4 a 6 informa exatamente que aquele lugar, quando os magos vieram procurar o Messias e procuraram lá em Jerusalém, e Herodes não sabia onde é que estava profetizado essa questão, consulta os teólogos da época, e eles disseram em Belém da Judéia, porque assim está escrito. Aí citam eles, Miqueias capítulo 5, verso 2. Um fato impressionante, pastor Samuel e pastor Walter, nossos queridos ouvintes, é a questão
das profecias que se encontram no livro de Daniel. Que o seu cumprimento, a história está confirmando. Aqueles 4 impérios, o Império Babilônico, o persa, o grego e o romano, aconteceram na história conforme estava profetizado através de Daniel. E as pendências da profecia, por exemplo, algumas outras de Daniel, vão se cumprir no futuro, no seu devido tempo. Então nós não temos dúvida nenhuma, querido ouvinte, de que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ela não contém erro e ela é infalível. E para terminar minha participação na exposição dessa questão, nós temos também a questão da iluminação que o Espírito dá ao leitor para compreender o significado real da palavra de Deus. Então, por inspiração, entende-se a ação do Espírito Santo na mente do leitor da Bíblia, fazendo compreender o significado do texto sagrado. Aí tem inúmeros textos que provam essa grande verdade. Por exemplo, quando Paulo pregava naquela reunião de oração onde estavam aquelas mulheres à beira daquele rio, em Atos 16, o texto diz que Deus abriu o coração de Lídia para entender, compreender a mensagem, acreditar nela e ser salva. Então, para se entender a Bíblia plenamente, há necessidade da ação daquele que inspirou o livro sagrado. Porque a gente pode ler, como todo livro, a gente pode entender o assunto, mas superficialmente, para adentrar nas profundezas da palavra do Senhor, só e somente só com a iluminação do Espírito de Deus. Amém. Que Deus abençoe o pastor Eudes e aos nossos ouvintes, Temos aqui algumas perguntas para explorar mais o tema, e o primeiro é com relação exatamente à inerrância da Bíblia, Porque, por exemplo, alguns estudando a astronomia, algumas descobertas científicas, atribuem erros aos registros bíblicos sobre o universo, sobre a criação. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus fez o universo em 6 dias, para a ciência, não toda ela, mas um grande segmento, o mundo não foi feito em 6 dias, Então isso é um erro. Para eles, a Bíblia, o mundo não poderia ser feito em 6 dias, como diz a Bíblia, porque no caso é necessário eras, para as coisas se formarem, Aí daí veio a teoria do Big Bang e por isso eles atribuem erro ao registro bíblico. E tem inclusive alguns intérpretes da Bíblia que, devido a essas descobertas científicas, querem exatamente dar uma nova interpretação ao registro do Gênesis, dizendo que aqueles dias não são dias de 24 horas literais, mas são eras de fato, tentando harmonizar uma coisa com a outra. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? O registro de Gênesis está errado? Olha, Samuel, como nós falamos, a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível em seus registros originais, Não se tem dúvida nenhuma. Se a gente conceber que a própria Bíblia revela um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que chamou à existência tudo que não existia anteriormente, então a gente tem que entender que esse Deus é maior do que nós possamos imaginar. Se ele tem esse poder, para ele fazer as coisas como estavam reveladas na Escritura, em 6 dias, isso não é problema nenhum. Não era problema para ele, por causa do seu imenso poder, o seu incomparável poder. Agora, se ele fez também as coisas surgindo, isso aí é irrelevante. O fato é que a Bíblia revela que Deus criou as coisas num período de 6 dias. Agora, em que época aí? Paciência, Aí a gente não consegue identificar. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, se houve um início, tem que ter um início. E esse início só podemos chegar a Deus. Antes dele não tem nada. Tem que ter um princípio eterno, pastor? Causador de todas as coisas. E ele faz isso aí, como está revelado na palavra, porque o texto diz: foi tarde e manhã o primeiro dia. Tarde e manhã o primeiro dia. Tarde e manhã o primeiro dia. Então não há dúvida, pelo menos para mim, e se alguém quiser discutir, é problema que não abala a nossa fé. E também tem que se entender que a Bíblia não é um tratado científico. É verdade. Ele é um livro de revelação. E se fosse detalhar tudo o que está revelado, não tinha livro no mundo que coubesse. É verdade. Então a gente tem que entender o propósito
para o qual foi escrito a palavra de Deus. Foi escrita a palavra de Deus. Já é muita coisa, né, tem um pastor? propósito, né? Por exemplo, quem consegue explicar Deus? Quem consegue explicar a própria... O ser humano junta-se um espermatozoide com um óvulo e uma outra pessoa é gerada, e daqui a pouco a pessoa sai do ventre da mãe, né? E daqui a pouco está homem adulto. Quer dizer, uma coisa, eu acho a própria natureza, a própria criação não se consegue explicar, né? Certas coisas. Então a gente tem que nos conservar aquilo até onde foi revelado por Deus. O resto, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, como diz o próprio livro de Deuteronômio. Amém. Pastor Walter, tem alguma coisa a dizer sobre isto? Boa tarde a todos, graças e paz. A primeira coisa aí era só atentar para o que você falou, a ciência. E na verdade não é a ciência, é uma teoria científica, né? A ciência se baseia em observações. Ela é empírica por natureza, então ela faz a observação, é indutiva, e dessa observação ela chega a uma conclusão de fato. Esse é o modelo de ciência que nós temos de maneira exata. A teoria científica, ela baseia-se em uma teoria. Então, na verdade, por isso se chama teoria científica. Ela é mutável, assim como a própria ciência, nas suas observações, como o modelo indutivo, também é falho. Então, a gente vê constante, a história prova isso, que a ciência ela muda muito, exatamente por novas descobertas. Então, uma descoberta nova faz com que ela rejeite a conclusão passada. Então, isso é ciência, porque ela se baseia no modo indutivo, e o modo indutivo tem suas falhas também. Estava até vendo um exemplo, claro, de um erro indutivo. Era, por exemplo, um cientista sempre que vê que uma rua está molhada, ele percebe choveu, molhou. Então, molhado porque choveu. Na questão indutiva, você já imagina. Então, toda vez que vê uma rua molhada, choveu. Mas não necessariamente. Né? Poderia ter lá um incêndio, o bombeiro passou, molhou ali um cano estourar e várias outras coisas. Então, quer dizer, poderia ter sua falha, porque o estudo indutivo, ele pode... Por isso que a ciência muda, né? Porque eles fazem uma observação de um fato, mas não necessariamente de todas as coisas. É até impossível para... Uma assim, observação de maneira, 100% exata, né? E tem um detalhe, o que a ciência, a evolução da ciência está confirmando aquilo que está registrado na palavra de Deus. Cada deles se surpreende com a declaração de pessoas, né, desta área de saber, né, os próprios cientistas, confirmando, né, realmente alguma coisa que está registrada na palavra de Deus, através da arqueologia, através de outras ciências aí disponíveis. Então, pegando esse gancho aí, quando se pensa em teoria científica em relação à criação das coisas, né, se baseiam não em um fato, mas numa teoria. E, inclusive, as datas que são feitas de coisas antigas, né? Eles se baseiam numa regra teórica em que se aplica. Se der isso, o resultado é nesse período. Se der isso, mas não há uma comprovação científica para isso ainda. Então, na verdade, vamos dizer assim, não é algo que você poderia depositar sua fé. Não é algo concreto, né? E nada disso inviabiliza, né, a veracidade da santa palavra do Senhor. Né? Então, a palavra de Deus diz que foi criada em 6 dias, em 6 dias foi criada, e a ciência não pode provar o contrário. Inclusive, Santo Agostinho dizia que o incrível na criação não é o fato de Deus ter feito o mundo em 6 dias, né? Ou seja, apenas em 6 dias, o que para a ciência para essa parte da ciência é inadmissível, né? Em 6 dias só criar todas as coisas. Aí Agostinho dizia assim, que o incrível é Deus ter levado 6 dias para fazer, porque ele poderia ter feito um segundo só. É verdade. É a questão de perspectiva, poder, né? Que a Bíblia revela que ele tem. Exatamente. Havia um propósito, né, ali na questão dos 6 dias e o 7º, aí inclusive a Agostinho, ele queria que foi uma questão também didática, né? Exato. Outra questão aqui, pastor, alguns acham que os milagres registrados na Bíblia, aquela travessia do Mar Vermelho e tantas outras coisas mais, né, ressurreições e etc, são metáforas, são mitos, não aconteceu de fato, ali é apenas uma espécie de simbologia, né? É uma forma de descrer não só do registro bíblico, mas também descrer do poder de Deus. Com relação a estes fatos miraculosos, sobrenaturais, podemos dizer que o que a Bíblia afirma é verdadeiro? Sem dúvida nenhuma. E tem até outro pensamento, né? Por exemplo, estava assistindo em outra ocasião, numa ocasião, sobre o canal, aquele
Channel History, né? Falando sobre um canal que tem na rede privada, fala sobre ciência, sobre arqueologia, etc. E o programa estava mostrando, quer dizer, as coisas naturais possíveis para justificar o fato miraculoso que a Bíblia revela, né? Por exemplo, a questão do Mar Vermelho, a questão das codornizes, uma série de questões que a Bíblia registra, né? Eles tentando provar pelo que era possível fisicamente acontecer, né? Mas a Bíblia diz, irmãos amados, é um acontecimento natural, que Deus apenas usou aquela circunstância. Pronto, seria outro, não seria fugir daquela que você falou inicialmente, a questão. Mas se o Deus da Bíblia é todo revelado, poderoso, ele é todo poderoso, como nós cremos, né, que criou todas as coisas a partir do nada, fazer milagre está dentro da característica das suas atividades aqui neste mundo. Então, ressuscitar mortos, curar paralítico, abrir mar vermelho, descer fogo do céu e abrir a terra para engolir gente e assim por diante, são coisas que a palavra de Deus revela. Ela é autoridade, não precisa justificar nada, e quem quiser aceite e quem quiser rejeite, problema da pessoa. Mas que o fato aconteceu, é um fato miraculoso, está dentro daquilo que a palavra de Deus revela acerca do ser de Deus, Deus dos milagres, Deus que faz maravilhas. O milagre é uma intervenção, né, divina, né, nas leis, né, naturais, né, com relação às leis naturais, é algo que transcende as causas físicas e naturais. Se o próprio Deus está acima da criação natural, por que não poderia realizar feitos dessa natureza, né? A possibilidade do milagre está aí latente, né? Se Deus criou todas as coisas a partir do nada, tem esse poder, por que não intervir na própria natureza e fazer algo diferente? A gente questiona, pastor, a questão de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Como é que pode o homem ficar lá 3 dias e 3 noites, não morrer? Outros questionam a questão de Daniel ter sido jogado na cova dos leões e aqueles leões ferozes também não devorá-lo, né? E a questão de Josué, que orou para o sol parar, a lua também. Como é que pode tudo isso? Isso é um mito. Isso aí mas não é bem assim, né, pastor? Não, isso aí são milagres. Dentro daquela capacidade de Deus realizar todas as coisas que aconteceram com um propósito específico. Isso aí que tem que ser observado. Deus não faz milagre para se mostrar a ninguém, para atender uma necessidade e para glorificar o glorioso nome. Acabou. Pastor Walter, alguma coisa a falar? Não, é isso mesmo. Tudo a pressuposição de quem é Deus, né? Se realmente a pessoa não acredita num Deus Todo-Poderoso, no que Deus revela de si mesmo, então essas coisas que são insignificantes até diante de Deus, né? Esses milagres são coisas pequenas quando nós olhamos o universo criado. É uma coisa insignificante, né? Fazer um paralítico andar. Imagina os bilhões de galáxias, enfim, toda essa criação feita por Deus. Então isso é parte de uma pressuposição. Quem é Deus? Então, se nós acreditamos que Deus é aquele que criou todas as coisas, não teremos dificuldade nenhuma nesses milagres que a Bíblia relata, que são muito pequenos em relação ao poder de Deus. Exatamente. E há outros, pastor Eudes e pastor Walter, que se apegam a picuinhas da Bíblia, né? São os chamados curiosos da Bíblia, né? Ao invés de se ater ao essencial da Bíblia, na proposta da Bíblia propriamente dita, não fica se apegando a picuinhas. Mas com quem foi que Caim se casou? E naquele tempo Adão só tinha Caim e Abel, né? Então como é que foi isso? A marca que Deus colocou em Caim, o que Jesus escreveu lá na areia, quando levaram a mulher adúltera para ele, pega em adultério, né? A gente tem que ler a Bíblia, pastor, preocupado com essas questões? Não, absolutamente. A gente tem que ler a Bíblia procurando ouvir a voz de Deus, né? O que Deus tem para nós através de sua palavra, né? E torno lembrar aos nossos queridos ouvintes que a Bíblia não é um livro de genealogia, de tudo, contemplando todas as etapas, sabe? Que não teria livro no mundo que coubesse. Então, o que foi revelado foi o essencial para a nossa compreensão. E o texto que diz que Caim casou, aí diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, ele casou com uma de suas irmãs. Pronto, lá na frente. Não tem problema nenhum, não está dizendo quando casou, se casou antes de Abel, ou melhor, depois assim que Abel morreu, ele casou com alguém. Não está dizendo, tem que ele casou.
Então verdade. está dentro, dá para o encaixe sem problema nenhum, sem questionamento nenhum. Pastor Walter? Não, seria uma perda de tempo buscarmos especulações, né? E a Bíblia ela tem um propósito na sua revelação. Então não adianta, quando a Bíblia fala ali, ou seja, que na verdade está mostrando que Caim deu curso à sua vida e à sua descendência, mas não está se preocupando em revelar com quem Caim se casou, deixou de casar. Ela não tem essa preocupação de revelar. Nem cita. Não tem essa preocupação de revelar. É uma especulação nossa. É uma descendência de Adão, né? A especulação nossa, uma curiosidade para correr atrás de uma coisa que não houve intenção do autor bíblico, nem de Deus em inspirando esse autor, esse escritor, para tal coisa. Para então é uma especulação, né? Inútil, vamos dizer assim, para a fé. É o que a própria Bíblia diz, né? O que foi revelado por Deus pertence ao povo de Deus, aos seus filhos. E o que não foi revelado pertence somente a ele, a Deus, não é? Exatamente. Agora, pastor Eudes aqui, não é? A gente não pode concluir este assunto da bibliologia sem falar sobre a sua suficiência, não é? E já que a Bíblia é inspirada, já que ela é inerrante, já que ela é infalível, já que ela é tudo isso e muito mais, não é, que o tempo aqui não nos permite falar, ela no mínimo é suficiente, ela nos basta, né? Sem dúvida nenhuma, né? O ser humano, assim, parece que ele é insaciável na questão do saber, do conhecer, né? Na busca de novas descobertas. E tem pessoas que acham que a Bíblia por si só não é suficiente. Ou seja, é preciso Deus já sempre se revelando novas coisas acerca de si próprio, né? Aí tem gente que, por exemplo, buscam esse acréscimo, né, do conhecimento de Deus fora da Bíblia, nas chamadas novas revelações do Espírito Santo, né? Inclusive envolvendo a questão dos dons do Espírito Santo, e há outros que dizem, não, a Bíblia não contém tudo, então se a gente quiser conhecer Deus mais exaustivamente, mais plenamente, é preciso um conhecimento secreto, que eles chamam de tradição oral, né? Conhecer a tradição, porque a tradição complementa a revelação de Deus dada na Bíblia. Como é que se pode entender essas coisas? Olha, Samuel, se a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela também é suficiente, o bastante para atender necessidades daquilo que Deus se propôs quando fez a revelação. Então, quando João grafa a última palavra do livro de Apocalipse, por um ponto final, a inspiração cessou. Acabou-se. Deus não se revela mais a ninguém. Cessou a revelação especial. O cano está completo. Tudo aquilo que Deus queria que nós conhecêssemos acerca dele, da sua natureza, os seus atributos, o seu caráter e a sua vontade está na revelado. Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada. É perigoso você ficar ouvindo, buscando coisas que a Bíblia não proíbe ou não autoriza. Esse conhecimento secreto de algo que Deus deixou de... Isso aí fizeram outras religiões e incorreram em heresia, em erro, e está levando milhões e milhões ao inferno. A gente tem que se ater àquilo que foi revelado na palavra de Deus. Por exemplo, quando aquela lá em Lucas 16, e aí, Walter, por favor, ou 19, que é a parábola do rico e Lázaro. Do rico e Lázaro, né? Quando aquele cidadão se encontrou no lugar de tormento, o que foi que ele pediu a Deus, né, que mandasse alguém, né? Alguém do além voltar para falar para ele não ir àquele lugar de tormento. Aí foi que Deus disse a ele, Lucas 16, 19 a 31. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, ele tem a palavra que foi revelada. Quem quiser saber o além, o que acontece, o que vai acontecer depois, limite-se àquilo que foi revelado na palavra do Senhor. Inclusive estamos às vésperas dos 500 anos da Reforma Protestante, pastor Walter, e um dos princípios da Reforma foi exatamente a suficiência das Escrituras, a Bíblia como única regra de fé
e prática, né? Mas tem gente que, como eu falei, parece que não se contenta. Eu ouvi algumas pessoas já religiosas, não vou dizer de que segmento, mas que em 2 ocasiões pegaram a Bíblia, fecharam a Bíblia assim, com raiva, inclusive, com uma certa violência, jogaram a Bíblia em cima da mesa, um jogou em cima da mesa, outro jogou em cima do birô. E disse: Deus não está limitado a um livro. Tá vendo? E o desejo deles é assim: receber revelações do alto ou do além, ali fresquinha na hora. É por isso que tem surgido as heresias, as coisas erradas no meio da igreja, escandalizando o evangelho, entristecendo o espírito e o indivíduo achando que está fazendo as coisas corretas. Não está. Tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Eu coloquei já em diversos quadros do Facebook: qualquer manifestação do Espírito de Deus tem que estar de acordo com o que Deus revelou em sua palavra. Veja se não seria uma incoerência. O Espírito revelou a palavra, aí depois vai agir em alguém diferente do que está na palavra, ou é a pessoa por si mesma, ou o diabo, dela, ou é né? o cão que está inspirando a pessoa. Aí não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele leva a pessoa a se conformar com a palavra de Deus. Eis que velo sobre a minha palavra, disse o Senhor a Jeremias, né, para a cumprir. Então Deus está olhando a sua palavra e está cumprindo. Foi o que eu preguei domingo passado na igreja. Deus é fiel à sua palavra. Aquilo que ele falou, ele cumpre, tanto para abençoar como também para disciplinar ou para castigar. Ele é fiel. Inclusive, os próprios dons do Espírito Santo não é para revelar coisas contrárias ao que já está escrito. Contrário, é para confirmar é por isso que Pedro disse: se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Quer dizer, tudo tem que estar conforme a santa palavra do Senhor. Se não for, é mentira do diabo. E para terminar aqui, pastor Walter, a questão da tradição religiosa, porque tem gente que segue mais regras religiosas do que os próprios mandamentos da Bíblia. Finalmente, o que é que tem mais valor? A tradição religiosa, seja ela judaica, católica, evangélica, o que for, ou é a própria Bíblia, que está escrito pelos profetas, pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo? Isso está exatamente no outro extremo do que foi falado recente agora, né? De uma revelação extra e da tradição. A Bíblia está aqui central nessa questão. Tanto é que, voltando um pouquinho ao que estava sendo discutido, nós devemos julgar, por exemplo, as profecias. Julgar com base em quê? Na palavra de Deus. Nós não vamos julgar segundo o que achamos das coisas, mas segundo o que Deus revela. Então a Bíblia, exatamente, ela é suficiente até para analisar e julgar as profecias e os profetas, né, se é verdadeiro ou não. Então, dentro dessa questão, também a tradição é válida, sim, né, com alguém que tem o dom de Deus para falar as coisas concernentes às coisas de Deus, conforme as Escrituras revelam, obviamente. A tradição também ela tem sua importância, né? Porque ela mostra, vamos dizer assim, uma vida dos cristãos do passado, como eles entendiam e viam as questões. Os exemplos. A questão é se essa tradição tem respaldo nas Escrituras. Porque nós sabemos que nós somos tendenciosos ao erro, né? E introduzimos muitas coisas. As heresias estão aí para provar isso. Então, a tradição ela deve ser analisada à luz da Bíblia. A Bíblia sempre vai ser o nosso livro em que iremos averiguar e julgar tanto as tradições como as supostas revelações. Isso tudo tem que ser julgado pelas Escrituras. Como realmente diziam os nossos ancestrais na fé, a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela que baliza tudo, né? É por isso que o obreiro, principalmente aquele que está ministrando, né, na igreja, tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, né? A Bíblia deve ser o livro dele, né, para estar sempre lendo, meditando, estudando, pesquisando, aprendendo para poder compartilhar, guardar no coração e compartilhar com outras pessoas, porque eu acho que a igreja está sofrendo muito e vai sofrer mais ainda por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Uma coisa importante em relação à suficiência das Escrituras é porque muitas vezes nós esperamos uma mensagem direta sobre todos os assuntos, e não é bem assim. Muitas coisas são por inferências lógicas, mas não só lógicas, mas dedutivas do que a Bíblia ensina. Por exemplo, um exemplo simples e cotidiano. O envolvimento de um cristão com uma moça que é ateia, não crê em Deus, né? Ele começa a se relacionar, a namorar,
Existe algum versículo claro para falar sobre esse relacionamento? Não, não existe. Existe aquele texto de Coríntios, mas que está falando do fiel e infiel, mas não está falando de relacionamento em si. Mas qual é a inferência lógica quando nós lemos aquele texto, quando nós vemos que Deus não queria que o seu povo se misturasse com outros povos por causa das religiões dele que podiam influenciar na vida dele? Como nós entendemos que a Bíblia revela em todo o seu contexto, em todas as suas falas a respeito de vivência, sobre esse relacionamento? Será que Deus está vamos dizer assim, satisfeito ou quer que seu povo tenha esse tipo de envolvimento? Paulo, escrevendo aos Romanos, um texto bem conhecido, ele diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Como nossa mente foi transformada pelo Espírito à luz da palavra. Então, é dentro dessa dedução lógica que nós vamos dizer: olha, uma pessoa que é ateia, ela vai militar contra Deus. Ela vai andar em tudo que é contrário às coisas dela, ela não vai se importar com o que Deus diz. E eu me importo com o que Deus diz. Vai dar certo uma união dessa? Então, não vai ser uma união, vai ser uma desunião. Então, logicamente, não dá certo. Então, teologicamente, obviamente, que as Escrituras estão me mostrando claramente que não é o tipo de pessoa que eu deveria buscar para me relacionar. E assim a gente pode aplicar a diversas coisas, né? A trabalho, a tudo na vida. Então, toda a Bíblia realmente do é suficiente, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Amém. Toda e qualquer. Amém. Para ser verdadeira, né? Amém. Nós vamos abrir aqui rapidamente os microfones da rádio para algum ouvinte participar, né, do quadro da Bíblia Pergunta Você Responde, a gente fazer o sorteio e concluir aqui a nossa programação, né? Será que já tem algum ouvinte aí, Flávio? Temos sim. Alô, com quem fala? Paz do Senhor? Paz do Senhor, meu irmão. Eu queria fazer só um comentário a respeito do que você estava falando aí. Eu estava aqui escutando e me chamou muita atenção a respeito do que você estava falando. E eu me lembrei de um versículo bíblico que fala bem claro a respeito disso. É em Deuteronômio 29. Que explica bem direitinho as pessoas que ficam questionando a Bíblia. Entendeu, meu irmão? Amém. Deus te abençoe, querido. Que a gente está com esse quadro agora, a Bíblia Pergunta, você responde, viu? Um abraço, a contribuição foi muito boa, viu? Amém. O irmão quer participar aqui da resposta do mês, irmão? Oi? O irmão quer dar a resposta aqui do mês da pergunta para concorrer ao brinde? Rapaz, na minha concepção foi Enoque e Elias. Muito Amém. bem. Como é o nome do irmão? É o Diácono Delcio, Petróleo Brasileiro, emocionado, Pastor David. Muito bem. Diácono o quê? Diácono o quê? Diácono Delcio. Délcio. Do Petróleo Brasileiro e Múcio Magno, Pastor David. Tá Amém. bom. Deus abençoe. Está aqui registrado sua participação, viu? Que Deus abençoe. Mais um ouvinte aqui. Alô? Tem algum, Flávio? Daqui a pouco o sorteio. E enquanto o pessoal participa aqui, pastor, tem uma pergunta ainda final, né? Onde devemos guardar a palavra de Deus? Debaixo do braço, quando a gente leva para a igreja? É na estante da nossa casa? É na cabeça, na mente? Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Pronto. Então o coração, o melhor a lugar, alma, né? na realidade, que coração é a linguagem figurada. A alma a gente tem que guardar no interior da gente. Amém. Mais um ouvinte, a paz do Senhor, com quem falo? A paz do Senhor. Com quem falo? É Maria de Marcos Moura. Maria de Marcos Moura. Maria de quê? Moraes de Araújo. Ok, qual é a resposta, amada? Já Eu sabe? queria uma palavra. Não, porque agora é a hora do brinde, viu? A irmã quer participar do quadro, a Bíblia Pergunta Você Responde. A pergunta do mês é a seguinte: quais os personagens da Bíblia que não enfrentaram a morte? O Senhor te abençoe e te guarde. Pronto, uma palavra boa de Deus para o coração dessa mulher nessa manhã, né? Amém. A irmã sabe a resposta? Não, caiu, né? Então tá bom, vamos aqui encerrar o quadro que o tempo já foi embora. Temos aqui cerca de 7 participantes, né? 7, deixa eu me ver, são 7 mesmo, 7. E eu vou pedir aqui para o pastor Walter fazer um sorteio aqui, ao vivo, né? De 1 a 7, Walter. De 1 a 7, né? Qual o número que você escolhe aqui para sortear? 3, né? É a nossa irmã missionária Juliane do Valentina. Então aqui, amada irmã, tá aqui o seu prêmio, viu? A senhora que participou do quadro da Bíblia Pergunta Você Responde neste mês de fevereiro. E o brinde é um conjunto, né? Um kit de CDs do pastor Péricles Lira.
um CD de gaita, instrumental, né, de gaita, muito bonito, viu, com hinos clássicos, né? Ele que é conhecido também como o tangedor de Deus, né, irmã Flávia? Então tá aqui, viu, reservado. A irmã passa aqui na Igreja Central, Assembleia de Deus, em Jaguaribe, na CPAD, para pegar o seu brinde, tá bom? Por hoje é só. Infelizmente o tempo não nos permite ir além, mas o que queremos dizer aqui como conclusão de toda a programação é que você possa guardar tudo que você tem ouvido da palavra de Deus, como o pastor Eudes falou, com base no Salmo 119. Guardar no coração, porque guardando no coração a gente não vai pecar contra Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com o programa de número 98. Orar finalizando, em nome de Jesus, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu realizar aqui nesta emissora. Continua abençoando o restante da programação deste dia, abençoando todos os que fazem esta emissora, abençoando cada ouvinte, que o Senhor possa estar, através do Teu Espírito Santo, usando estas programações e esta rádio abençoada para levar o melhor da Tua Palavra de Deus aos corações que estão necessitados. Fica conosco, dá-nos um final de semana abençoado, salva, liberta, opera maravilha, Senhor, neste período em que o mundo está realizando as obras da carne, que o Senhor possa estar mostrando os Teus prodígios, mostrando a Tua salvação. É o que pedimos em nome de Jesus, com gratidão. Amém.